tem como a gente não mencionar o dia de hoje, né? O dia de Pentecoste. Glória a Deus. E a gente não pode ignorar também, sabe que a gente pode falar, as coincidências do Senhor. Aqui não tem coincidência, né? Eu não sei se você já teve uma fase da sua vida cristã que você não se preocupava muito com isso. Eu posso me falar que eu era uma dessas pessoas. Mas quando a gente começa a ver as coisas que Deus faz, e em algumas datas que se repete durante a história, a gente não pode ignorar como Deus ele tem tudo ordenado, tudo coordenado, tudo preparado. E Pentecoste, que era uma festa que era celebrada desde lá depois do Êxodo, né? Pentecoste, né? 50 dias, também conhecida como festa das semanas, festa das primícias, festa da colheita. Contava 50 dias ali depois da Páscoa, 7 semanas, né? Então 49 mais 1, depois da Páscoa, depois da festa dos pães asmos, comemorava ali a colheita. E há 2000 anos atrás marcou a descida do Espírito Santo sobre os irmãos, né? 120. Atos 2, capítulo 1 diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então o Senhor derramou o Espírito Santo sobre o povo. E profetizamos hoje aqui, irmãos, que sobre a nossa vida o Espírito Santo também seja derramado. Se lá atrás eles celebravam ali as primícias, nós celebramos agora as primícias do Espírito Santo também em nossas vidas, e que isso possa ser derramado poderosamente. Que realmente, como foi cantado, como foi ministrado, que se tiver alguma coisa que está morta, alguma coisa que está paralisada, alguma coisa que está travada na nossa vida, que o Senhor possa soltar, que o Senhor possa liberar, que o Senhor possa destravar, que o Senhor possa ressuscitar. Se o Senhor te deu uma promessa de ministério, meu irmão, minha irmã, essa promessa vai se cumprir. Se o Senhor te deu uma promessa de alguma coisa, essa promessa vai se cumprir. Permaneça fiel, que no tempo dele as coisas vão acontecer. E nada mais providencial, nada mais pertinente, né, do que esse mês que nós temos tendo aqui de ministração sobre a ceia do Senhor, sobre o que representa a ceia do Senhor, sobre o sacrifício do Senhor. Nada mais providencial que a obra do Senhor, o sacrifício do Senhor. Ele mudou tudo. Que dia é hoje, Renan, você sabe? 16 de maio de 2021. Por que 2021, irmãos? Depois de Cristo. Toda vez que a data é falada, toda vez que a data é escrita, a gente lembra do sacrifício, da vida, da obra de Cristo. Porque foi tão impactante que mudou. E como a gente viu na semana passada, isso já estava lá desde antes da fundação do mundo, já previsto isso, que realmente a obra de Cristo, o sacrifício, a cruz, nunca saia da nossa vida. É triste, irmãos, quando a gente vê, graças a Deus não é aqui e não é em muitos lugares, como parece que as pessoas esquecem da cruz, como parece que a cruz não é pregada, como parece que a cruz ela é minimizada. Se você viu a pregação do pastor Haroldo há 2 semanas atrás, ele usou uma ilustração muito real, né? Que às vezes aparece ali com uma cordinha, umas pequenas manchas de sangue, alguma coisa tentando minimizar, irmãos. E a cruz foi algo tremendo, a cruz foi algo impactante, algo que mudou e continua mudando a nossa vida e esse mundo. Que a gente possa realmente tomar isso como verdade, né? Que a palavra da cruz nunca, jamais, nada se afasta, que se afasta da nossa vida, da nossa realidade. Que ela seja sempre nos nossos lábios. E a ceia, isso é tão importante, irmãos, que um dia, no dia que Jesus foi traído, ele fala da ceia. E ele fala que é para fazer isso em memória dele. A gente vai ver isso com mais
atenção, mas é tão importante que o Senhor nos deu. A gente pode falar, lembrando ali do curso de teologia, né, do seminário, nós temos 2 ordenanças: o batismo e a ceia. De tão importante que é essa mensagem, de tão importante que simboliza esse memorial, né, que a gente faz em memória do Senhor, para lembrar sempre daquilo que o Senhor fez, da obra dele, para hoje, para amanhã, para depois, para ontem, né? Na cruz, irmãos, nós temos ali, nós somos confrontados pela cruz, irmãos. Nós somos desafiados pela cruz. A cruz é algo assim que ela é demais. Por mais que possa representar ali a morte do Senhor, que a gente pode achar que seja alguma coisa triste, mas para nós é o grande presente que nós temos do Senhor, porque Ele morreu por nós. E 3 dias depois, irmãos, Ele ressuscitou e vivo está. Então a gente pode celebrar, irmãos, mas que a gente possa realmente viver isso, que a verdade da cruz, que a mensagem da cruz possa realmente estar nas nossas vidas, nos nossos corações, irmãos, porque nós temos que mostrar ao mundo Jesus. A nossa vida tem que espelhar Jesus. Eu queria ler uma palavra com vocês, 2 Coríntios, capítulo 3. Se tiver com a palavra aí, prepara a mão aí que a gente vai ler bastante texto hoje. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós somos transformados na imagem de Deus, na imagem do Senhor. Então tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor tem, que isso possa ser manifestado também nas nossas vidas, para que o mundo lá fora possa ver Jesus. E isso é pelo poder do Espírito Santo, não é por nós. Nós nos tornamos ali um espelho, a própria imagem do Senhor. Que as pessoas possam olhar para o Renan e falar: Renan, mas você não está parecendo você hoje, meu? Você está parecendo Jesus. A Thaís, a Cris, o David, todo mundo. Que possa olhar e falar: mas tem alguma coisa estranha. Porque é Jesus nas nossas vidas, irmãos. E na cruz, irmãos, na cruz, nós aprendemos quanto à redenção. Tem várias coisas, eu vou falar algumas coisas só, até porque vamos ter ainda outras semanas aí também. Mas na cruz nós aprendemos sobre a redenção. Irmãos, se não tivesse a cruz, você já imaginou essa vida? Imagina se Jesus não tivesse vindo. Imagina se Ele não tivesse morrido na cruz, se Ele não tivesse ressuscitado. Tudo que a gente está fazendo aqui hoje não existiria. A gente não teria um caminho para o Pai como nós temos hoje. O sacrifício não seria perfeito como foi o de Jesus, né? E tudo isso Ele fez para nos livrar da consequência do pecado, que era a morte. Vamos lá para Hebreus, capítulo 5. Versículos de 7 a 9. Diz o seguinte: Ele, Jesus, Hebreus 5, espera que eu estou de 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então na cruz nós temos a redenção, nós temos a salvação. O Senhor morreu por nós, para que a gente pudesse ser salvo. Ele pagou o preço, Ele morreu por nós. No Senhor nós temos isso. E nós não temos, irmãos, o poder de salvar ninguém. Nós não temos. Mas uma coisa a gente pode fazer, irmãos. Uma coisa a gente pode fazer: nós podemos ser agentes dessa redenção. Nós podemos ir lá fora e pregar dessa redenção.
a gente poder, tudo aquilo que nós recebemos, nós que fomos alvos da redenção de Cristo, nós que somos remidos, salvos, perdoados, nós que nos arrependemos, entregamos a nossa vida para o Senhor, a gente pode levar essa palavra lá para fora e mostrar para todo mundo que existe uma esperança, existe um caminho e uma pessoa há mais de 2000 anos atrás pagou o preço para que a gente pudesse ter um caminho, porque o pecado, tudo isso tem uma solução, e essa solução é Jesus. Que nós possamos realmente ser esses agentes, assim como nós recebemos a redenção, a gente possa pregar sobre a redenção, pregar sobre a salvação. Paulo, dando uma orientação a seu discípulo Timóteo, diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, simples o que ele fala para Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Ah, mas aqui ainda ele foi até, seja oportuno ou não, prega a palavra. O pastor Haroldo falou também há 2 semanas atrás, a gente não sabe, irmãos, o que vai acontecer. A gente não sabe. A gente não consegue garantir se a gente termina o dia hoje, se aquela pessoa que nós conhecemos vai terminar o dia hoje. Aproveita cada oportunidade, irmãos. E se a gente tiver a palavra da cruz, irmãos, no nosso coração, na nossa mente, realmente algo que que a gente tem sempre essa gratidão, a gente lembrar daquilo que Jesus fez por mim, por você, por nós. Eu tenho certeza que isso vai nos dar todo um ânimo para a gente poder, e por aquelas pessoas que ainda não conhecem, que vão conhecer em nome de Jesus. Mas a gente precisa pregar a palavra. Na soberania dele, ele nos escolheu. Ele escolheu a igreja, nós somos o corpo dele. Então, da mesma forma que nós recebemos a redenção, a gente pode levar essa palavra de redenção para o mundo, em nome de Jesus. Na cruz também, irmãos, nós aprendemos sobre o verdadeiro amor. Nós aprendemos pelo amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Talvez o versículo mais falado, mais decorado, e algo tão tremendo, porque não tem palavra para descrever o amor de Deus, então eles colocam lá o tal, porque não dá, é tão grande, de tal maneira. Jesus morreu por nós, de tal maneira, irmãos, Ele morreu por nós, no nosso pior, viu? O Senhor ama você, como a Fúvia falou, não tem o que você possa fazer para Ele te amar mais ou menos, porque Ele já te amou. Quando nós éramos ainda pecadores, o Senhor já nos amava. No seu pior, no meu pior, o Senhor me amou, o Senhor te amou. Romanos, capítulo 5, também um texto clássico. Romanos 5, versículo 7. Diz o seguinte: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo homem bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor de Deus por você. É esse o amor de Deus por você. Você não tinha feito ainda nada de bom. Eu não tinha feito nada de bom. E Ele morreu lá na cruz. A gente não tinha nem nascido ainda.
Claro que antes da fundação do mundo ele já sabia de tudo isso. E ele morreu por mim e ele morreu por você, porque ele nos ama. Ele nos ama. Irmãos, talvez esse seja o maior desafio, não sei se é o maior desafio, mas uma busca incansável que a gente tem que ter, é que a gente consiga de alguma forma manifestar esse amor. Isso é algo tremendo também, porque eu posso falar uma coisa para você, com certeza eu já devo ter falado aqui também. Nós temos que manifestar esse amor. A gente vê às vezes na prática a dificuldade que para algumas pessoas, às vezes é fácil amar alguém, fácil amar outra pessoa ou não, mas eu digo uma coisa para você, irmão, esse amor de Deus, se você ama a Deus, o amor dele está em você, e você tem, pelo Espírito Santo, a capacidade de amar qualquer pessoa. Não importa se a pessoa é boa, não importa se a pessoa é ruim, não importa se a pessoa é chata, não importa se a pessoa é legal. O Senhor amou essa pessoa. O Senhor morreu por essa pessoa. Engraçado, né, Haroldo? Porque às vezes a gente sempre fala, né, que é difícil a gente amar o outro que é chato e tal. Mas às vezes nós é que somos o chato, né? Nós é que somos. Então, nós somos amados, irmãos. Primeiro. Então, que esse amor possa transbordar. Vamos lá, 1 João. João, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 7 e 8 e depois o 21. 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então a gente traz aqui, tem um ensinamento poderoso aqui, porque diz o seguinte, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então se você conhece a Deus, o amor de Deus está em você, você ama. Consequentemente, você consegue amar o próximo. A gente vê porque tem esse mandamento, também no final. Quem ama a Deus, ama também o próximo. E quem ama a Deus, como a gente vê aqui no começo, aquele que não ama, não conhece a Deus. Então se você ama a Deus, significa que você conhece a Deus. E o amor dele está em você, está em mim. Ou seja, olha que libertador tem que ser isso, irmãos. Não depende da nossa bondade, não depende do nosso carinho, não depende da nossa característica, porque Deus, Ele já fez, lá na cruz, Ele consumou, Ele mostrou o amor, e Ele nos capacita a amar. Então se nós conhecemos a Deus, nós amamos, que Deus é amor. Então esse amor, irmãos, está em nós. Está em nós. Se você tem alguma dificuldade, e eu acho que talvez todo mundo já deve ter experimentado isso em algum momento, dificuldade de amar alguém, dificuldade de demonstrar esse amor, pede para Deus, porque isso está, o Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós, e o amor dele está em nós. E se nós declaramos aqui que nós conhecemos a Deus, a gente consegue também amar. Na cruz, irmãos, tudo isso a gente aprende na cruz. Esse amor está em nós. Na cruz também, irmãos, a gente aprende sobre misericórdia. Efésios 2. Capítulo 4, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos,
e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, misericórdia. O Senhor teve misericórdia de nós. Ele nos amou. A gente não merecia. Ele fez isso porque Ele ama, a gente não merecia. Irmãos, se a palavra da cruz está em nossos corações, irmãos, que a gente também possa ter misericórdia, Senhor. Quantas vezes a igreja do Senhor, os cristãos, são tão fáceis em julgar, somos tão fáceis para rotular, para colocar uma marca. A igreja, irmãos, o nosso templo, a igreja somos nós, mas aqui onde nós nos reunimos, tem que ser o lugar mais acolhedor do mundo. A pessoa tem que entrar aqui do jeito que ela está, e ela vai ter que ser amada. E ela, independentemente, porque às vezes a gente coloca uma gradação assim, né? Não, esse pecado eu consigo lidar, então eu vou receber bem. Não, esse pecado já é demais, então vamos colocar de lado, vamos deixar ali a pessoa afastada. Irmãos, não. Que a gente possa também, como nós somos alvo da misericórdia, que a gente possa também ter misericórdia, porque Ele morreu por nós. A cruz nos lembra onde a gente estava também. Ninguém aqui entregou a vida para o Senhor, que já se arrependeu, que reconheceu Ele como Senhor, ninguém nasceu crente. Ninguém nasceu crente. Nós nos tornamos, né? Todo aquele que o recebe, Deus dá o poder de se tornar filhos de Deus. Então nós somos alvos da misericórdia. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê tudo aquilo que o Senhor fez. E nós, como espelhos, como nós lemos lá no começo, que a gente possa também manifestar isso. Claro que o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas, a gente vai crescer, a gente vai melhorar, a gente vai fazer uma série de coisas, mas que a gente possa ter essa misericórdia também. Lembrar que um dia nós somos alcançados por essa misericórdia, nós somos remidos, sem merecer. Então que a pior pessoa que possa existir, ou o pecado que você menos gosta, se chegar alguém aqui, irmãos, que a gente esteja pronto para abraçar, que a gente esteja pronto para receber, para dar uma palavra de amor, para que também essa pessoa possa ser alvo da misericórdia de Deus. E isso está na cruz, irmãos. Na cruz, irmãos, a gente também aprende do perdão. Continuando aqui em Efésios, capítulo 1, versículos 7 e 8. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, de toda a sabedoria e prudência. Cristo, Ele pagou o preço para nós. Ele nos remiu. Nós tínhamos pecado, o salário do pecado era a morte, e Ele nos salvou. Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, nós somos perdoados. Nós somos perdoados. Que a gente possa perdoar. Na cruz. A cruz, irmãos. A palavra da cruz, a obra da cruz, tudo aquilo que Jesus fez, da cruz, a ressurreição. Quando a gente fala a cruz, a gente pensa em todo o processo aí. É o caminho que nós temos para que a gente possa viver uma vida verdadeiramente para o Senhor. Lá, Ele mostrou o amor dele, mostrou o perdão. Tinha muito mais coisa aqui, muito mais. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a ceia também.
Então, quando nós recebemos o perdão, irmãos, quem aqui já foi perdoado pelo Senhor? Amém. Que a gente possa também manifestar o perdão. Se alguém tem uma queixa contra nós, se nós temos a queixa contra alguém, que a gente possa perdoar assim como o Senhor perdoou. Porque Ele nos perdoou, irmãos. Então que a gente possa perdoar o próximo. Sempre, sempre. E a ceia, irmãos. A ceia aponta para tudo isso. É tão importante, tão importante. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 11. A gente vai participar da ceia hoje ainda, essa semana, esse mês, todos os domingos. 1 Coríntios capítulo 11. Diz o seguinte, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, aleluia, Maranata, Senhor. A ceia, como é falado aqui, é em memória. Então a gente faz sempre para lembrar, um memorial. Deus é um Deus de memoriais. Várias vezes a gente vê no Antigo Testamento, Ele construiu um altar, então a gente tem lá o Peniel, né? Tem tudo aquilo que Deus, justamente para lembrar aquilo que Deus fez. E a ceia é tão importante que Ele instituiu algo que é para a gente fazer até que Ele venha, para sempre, aqui na terra. Depois a gente vai estar lá nas bodas do Cordeiro, em nome de Jesus, glória a Deus. Mas Ele instituiu até que Ele venha. A ceia, irmãos, é algo tremendo, grandioso. Não é apenas um ritual. Não é apenas aquele negócio que você vai, vou comer o pãozinho, vou tomar um suquinho de uva e pronto. Não. A ceia é algo tremendo. Eu não sei como vocês, eu me converti numa igreja, e antes de eu me converter, eu frequentei essa igreja durante muito tempo, porque eu estava morando com uma família que ia e tal, e eu lembro, e lá tinha a ceia toda semana. Então passava lá o pratinho primeiro, né? Você ficava sentado e ia passando o pratinho do pão, depois o do vinho, você ia pegando e tal. Irmãos, eu não sei se aconteceu isso com vocês aqui, mas me dava uma vontade de tomar ceia. E eu não podia, porque lá tinha regra, não converteu ainda, não tinha aceitado Jesus, amém? Porque a ceia a gente não podemos tomar imprudentemente. Mas era algo que eu falei, um dia eu vou tomar essa ceia. Um dia eu vou tomar. É algo assim, tremendo, irmãos. Se a gente tiver um entendimento realmente do que representa a ceia, tudo que a gente falou da cruz, tudo isso está apontando para aquilo que Jesus fez. A ceia é algo tremendo. Tremendo. Tiagão, você está aí? A ceia, irmãos, aponta ali para Jesus, é grandioso, é um memorial poderoso. E esse memorial, irmãos, deveria nos afetar mais do que nos afeta. Desculpa eu falar essa frase. E eu coloco a minha vida também. Porque é tão tremendo. É tão tremendo o que ela representa. É uma ordem que o Senhor deu, algo que aponta para aquilo que Jesus fez, que nos lembra sempre que nós somos alvo do amor de Deus, alvos da graça de Deus, do poder de Deus. Nós recebemos o perdão, nós temos uma salvação, o pecado foi perdoado, e o preço que eu ia ter que pagar eu não pago mais, porque Ele morreu ali. E quando a gente toma a ceia, irmãos, a gente está lembrando do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, que limpa os nossos pecados, que pagou a escrita da dívida que estava contra nós e falou: olha, você está liberado. E a gente vai chegar lá no céu, irmãos, e a gente vai estar coberto com o sangue de Jesus, e aí a gente vai poder entrar, por causa dele, irmãos. Por causa dele, só por causa dele, porque ele morreu por nós, ele ressuscitou, e a gente vai poder chegar confiantemente, porque Jesus é o nosso advogado.
E Deus vai olhar, vão olhar para a gente vai estar coberto com o sangue de Jesus. Falou, está pago. Entra no gozo do Senhor. Porque Ele morreu, irmãos. Porque Ele se entregou. Porque Ele nos amou. E a ceia, irmãos, é para isso. E a ceia é tão grande, irmãos, que ela não aponta apenas para o passado. Sim, ela aponta para o passado. A gente vê tudo aquilo que Jesus fez, porque a gente não estava lá. Pelo menos fisicamente nós não estávamos lá. Nós não estávamos lá. Mas o nosso pecado foi pago ali. 2000 anos atrás. Jesus sofreu por nós. Então, apesar de nós não termos sido testemunhas oculares, nós sofremos a consequência disso até hoje. E a ceia, irmãos, é um momento de alegria, irmãos. Não é algo fúnebre. Não, é o maior presente que a gente recebeu. Quando a gente toma a ceia, a gente tem que estar cheio de alegria, cheio de gratidão, porque o Senhor morreu por nós e Ele ressuscitou. E Ele está vivo. Ele está vivo. 3 dias depois Ele ressuscitou. Então é algo maravilhoso, é algo festivo. Mesmo que esteja lembrando de uma morte, mas foi uma morte que trouxe vida. Foi uma morte que trouxe salvação. Foi uma morte que trouxe libertação. Irmãos, o que está acontecendo na sua vida? Quando a gente for tomar ceia hoje, coloca diante do Senhor e fala: Senhor, traz vida onde tem morte. Traz libertação naquilo que está cativo. É algo tremendo, porque isso a gente aponta para lá aquilo que Deus fez. Porque lá atrás Ele morreu por nós. E irmãos, isso impacta também a nossa vida hoje, o nosso relacionamento com Deus, porque a palavra fala que nós somos participantes junto com Cristo. A gente não morreu por ninguém. Por ninguém. Nós não temos poder nenhum para salvar, mas nós somos participantes porque nós aproveitamos tudo isso e nós andamos com o Senhor. A palavra fala que nós somos crucificados junto com Ele. Vamos ler alguns textos aqui, irmãos. Eu queria começar aqui, vamos lá. Hebreus capítulo 3. Versículo 14. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nós somos participantes com Cristo. 1 Coríntios capítulo 10. Versículos 14. 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo com a criteriosos, julgai-vos o mesmo que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós participamos da crucificação e da vida de Cristo. Gálatas 2. Versículo 20, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós somos crucificados com Cristo. A cruz impacta diretamente na nossa vida, não tem como. E a partir desse momento, irmão, nós temos, além de participarmos da crucificação, nós participamos da vida de Cristo, porque não somos nós mais que vivemos, mas Ele. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós temos a vida de Cristo em nós. Romanos capítulo 6, versículo 4.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós participamos aqui, nós somos sepultados com ele, nós participamos da morte de Cristo. Fomos sepultados, a nossa vida pregressa morreu com ele. E, irmãos, nós também participamos da ressurreição de Cristo, nossa esperança. Glória a Deus. Efésios, capítulo 2. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, por Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, nós participamos da ressurreição de Cristo. Um dia nós ressuscitaremos com ele. Amém. E se não tiver ressurreição, se não tivesse ressurreição, vã seria a nossa pregação. A obra de Jesus, ela impacta a gente diretamente. E para terminar, irmãos, Maranata, Senhor. Porque a ceia também aponta para a nossa grande promessa, para o futuro. Então a ceia, nós lembramos aquilo que Jesus fez. Nós vivemos por causa daquilo que Jesus fez, e nós temos a esperança da promessa. Vamos lá para Lucas 22. Versículo 18. Antes dele falar da ceia do Senhor: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E aí ele coloca aquilo que Paulo fala, ele fala: e tomando um pão, tendo dado graças, partiu eles, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. E em Coríntios a gente leu que a gente tem que tomar até que o Senhor venha. Então a ceia também nos dá a esperança que um dia o Jesus voltará. E, irmãos, não duvide disso, irmãos. Palavra que uma vez o pastor trouxe, simples, tão impactante. Veio a profecia que Jesus vinha, ele veio. Jesus falou que ele ia morrer, ele morreu. Jesus falou que ele ia ressuscitar, ele ressuscitou. Apesar de muitas incredulidades. E ele falou que ele vai voltar. Então, irmãos, ele vai voltar. E a ceia, irmãos, nos lembra disso também. Olha o poder da ceia, irmãos. A ceia em si é pão e vinho e suco de uva, fruto da videira. Mas o que ela representa? E isso tem a ver conosco, irmãos, de como nós tomamos a ceia. Os elementos são elementos. O pãozinho sem fermento, o suquinho de uva, compra aí no mercado. Claro, a gente toma aqui, tem oração, tem tudo tal. Mas como nós chegamos para tomar? Tudo isso aponta para Jesus. Porque Ele fez, porque Ele faz, e também porque Ele vai fazer. Irmãos, está perto, irmãos. Está perto. E da mesma forma que eu fui cético em relação também às festas, eu posso te falar que eu tinha uma resistência à pregação do Apocalipse, da volta de Cristo. E, irmãos, não dá para ignorar. Está perto. Isso significa o quê? Urgência. Temos tempo ainda, irmãos. Temos tempo para nos arrepender. Temos tempo para pregar. Mas que a gente possa ter essa urgência, porque Ele vai voltar. Está perto. Está muito perto. Muito perto. Sem dúvida nenhuma, mais perto como nunca esteve. Até porque é o último. Daqui 1 minuto também. Amanhã vai estar mais perto ainda.
Irmãos, Ele vai voltar. E por fim, irmãos, eu tenho que dar uma oportunidade para vocês. Cristo morreu por nós. Se você não conhece ao Senhor Jesus Cristo, seja você que está aqui, ou você que está em casa, se você nunca reconheceu Jesus como Senhor, tudo isso que Ele, toda essa obra maravilhosa que Ele fez na cruz, a remissão dos pecados, o amor, o perdão, a gente poderia colocar aí também a cura e diversas outras coisas. Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. E a palavra nos ensina que nós temos que nos arrepender do nosso pecado e reconhecer a Cristo como Senhor, reconhecer que lá na cruz o preço do pecado foi pago. Basta apenas, não sei se basta apenas, mas é necessário que a gente creia no coração que Jesus Cristo é o Senhor, e nós confessamos isso com a boca, e nós seremos salvos. Porque a morte, o sacrifício de Cristo, a ressurreição, foi por amor por mim e por você. Não sei se tem alguém aqui que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus. Agora é o momento. Tem alguém? Levanta a mão que a gente já ora agora. Se tiver alguém em casa, depois manda uma mensagem para a gente poder orar por vocês também. Mas que a palavra do Senhor possa estar no nosso coração, irmãos. E que quando a gente tome a ceia, não só nesse mês, que a gente está toda semana, mas sempre que a gente tomar a ceia, a gente tenha a real perspectiva do que ela significa, do que ela aponta, do que ela representa, em nome de Jesus.